Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, no último debate quinzenal, o Senhor Primeiro-Ministro reiterou múltiplas vezes que o Partido Socialista é o pai do Serviço Nacional de Saúde. E reconhecemos que o PS esteve na concepção do SNS na medida em que aprovou um decreto nos idos anos 70, um papel que determinou a fundação do Serviço Público de Saúde. Mas se é verdade que o PS foi o pai do Serviço Nacional de Saúde, não é menos verdade que o Partido Social Democrata tem sido a mãe solteira que verdadeiramente criou o SNS ao longo destes 40 anos. Senhora Deputada Jamila Madeira, o PSD implementou o Serviço Nacional de Saúde por todo o território nacional. Integramos os serviços de saúde materno-infantil, o que permitiu baixar a taxa de mortalidade infantil para níveis de referência mundial, níveis que agora estão tremidos e que aguardamos explicações. Criamos as carreiras médicas e das demais profissões de saúde. Foi o PSD que aprovou a Lei de Bases da Saúde, que se mantém em vigor há quase 30 anos sem que nenhum partido o tivesse contestado. E quando o PS, pai do SNS, não pagava a pensão de alimentos, lá estava o PSD, a mãe solteira do SNS, para pagar as dívidas deixadas para trás. Mas apesar de tudo, devemos reconhecer alguma intervenção do PS ao longo destes 40 anos de construção do Serviço Nacional de Saúde. Foi pela mão do Partido Socialista que se negociaram e inauguraram todas as parcerias público-privadas na saúde. E foi o PS que conseguiu, em 2018, que o PCP e o Bloco de Esquerda votassem a favor, imagine-se, de mais uma parceria público-privada para a construção do Hospital Lisboa Oriental. Senhoras e senhores deputados, o que fica claro é que todo o radicalismo típico da extrema-esquerda, que agora domina o discurso do Partido Socialista, toda a aversão do PS ao setor social, ao setor privado, não passa de uma farsa, um golpe de teatro para desviar as atenções para o colapso do Serviço Nacional de Saúde, pelos quais os senhores são os responsáveis diretos. O Governo falhou. Temos hoje menos capacidade de resposta no SNS do que no tempo da Troika. Os portugueses esperam mais de 1 milhar de dias por uma consulta e centenas de dias por uma cirurgia, ultrapassando largamente os prazos clinicamente aceitáveis, empurrando assim os utentes para o setor privado. Exato, PCP, Bloco e PS a empurrar os portugueses para o setor privado. Pela gravidade da situação que se vive na saúde em Portugal, precisamos que o Partido Socialista assuma aqui que falhou e que ative com este Governo, de imediato, um plano de emergência nacional para salvar o Serviço Nacional de Saúde. Senhora Deputada, assume aqui que falharam?